Apesar então do homem não poder conhecer Deus na sua integridade, né? Porque Deus é Espírito, então o homem, para conhecer Deus, ele precisa conhecer Jesus. Os próprios discípulos, né, falaram, mostra-nos o Pai, e Jesus disse, como? Estou com vocês há um tempão já. Como vocês estão dizendo, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê a Deus. Então, Jesus é a revelação de Deus. Deus se materializou, ou Deus se tornou homem. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo Deus. Deus materializado, Deus humano, se tornou homem. Então, nós olhamos para Jesus e nós estamos vendo Deus. Então, olha só, Jesus é a revelação de Deus para nós. Jesus é que é a graça de Deus para nós. Então, o resumo da vida cristã é Jesus. Conheceu Jesus? Pronto, você conheceu Deus. O que Deus gostaria de nos falar? Jesus falou. O que Deus gostaria de fazer por nós? Jesus fez. Como eu falo com Deus? Fale com Jesus. Jesus é o segredo aí de conhecer a Deus. Como homem, só olhando para a natureza, para as coisas criadas por Deus, não consegue ver aí Deus claramente, então o que o homem tem que fazer? O homem precisa ter desejo de conhecer Deus. E aí o que acontece? Deus envia alguém para pregar a ele o Evangelho. Mostrar quem? Mostrar Jesus para ele. E aí então ele conhece Deus. Então o segredo é Jesus. Então nós temos que apresentar Jesus para as pessoas. E eles então conhecerão o Deus que eles antes não conheciam, mas viam que ele existia, sentiam que ele existia, mas não conheciam. Qualquer pessoa no planeta Terra, em qualquer lugar que estiver, ele não tem desculpa, ele é inexcusável. Por quê? Porque qualquer pessoa, sabendo que Deus existe, vendo na própria natureza e tal, vendo que Deus existe, se ele disser, eu gostaria de conhecer esse Deus, gostaria de entregar minha vida para esse Deus, eu gostaria de deixar que esse Deus controlasse a minha vida, eu gostaria de agradar esse Deus, qualquer pessoa, Deus vai enviar imediatamente alguém até essa pessoa, para que essa pessoa seja salva. Imagine que coisa maravilhosa. Porque a própria palavra de Deus diz, ninguém que vem a mim, eu lançarei fora. Qualquer pessoa no mundo inteiro não tem desculpa. Se ele se interessar por Deus, Deus manda alguém pregar o Evangelho para ele. Pode ele morar no país mais fechado para o Evangelho do mundo. Deus arruma uma maneira dele conhecer a sua salvação. Nós temos visto aí muçulmanos tendo sonhos com Jesus e eles de repente vão procurar alguém para explicar esse sonho e pronto. Eles tiveram uma revelação de Deus. Quantas pessoas estão num país fechado, de repente aparece alguém lá e prega o Evangelho para essa pessoa. Então qualquer pessoa no mundo inteiro, se ele desejar conhecer a Deus, Deus envia alguém para pregar o Evangelho para ele. Veja lá o Cornélio, o centurião. Ele precisava conhecer Deus, ele queria conhecer a Deus. Mas ele era um gentil. Os judeus não entravam na casa do gentil, ele não poderia ouvir o Evangelho. Mas Deus providenciou para que ele ouvisse o Evangelho. Pedro foi lá, entrou na casa dele. Não podia, mas entrou a si mesmo. Pregou o Evangelho. E ele conheceu a salvação. Então qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que desejar, Deus envia alguém para que ele possa conhecer a salvação. E a salvação está em Jesus. Conhecer Deus está em conhecer Jesus. Agora então vamos ver, já que o homem pecou e não quis saber de Deus, vamos ver agora a punição para ele aí no tópico 3. Então os versículos 22 até o 32 do capítulo 1 de Romanos
revelam as consequências do pecado na vida dos homens. Eles tiveram a oportunidade de glorificar a Deus, mas não o fizeram. Romanos 1, 21. E agora colhem os maus frutos dessa obstinação. A expressão Deus os entregou não tem o sentido de casualidade, o que demonstra que Deus não é o responsável por essa obstinação humana. Então agora os homens vão colher os frutos da semente que plantaram. Então, como eles não quiseram saber de Deus, preferiram viver na idolatria, haja um Deus para eles que substituísse o verdadeiro Deus. Então agora nós vamos ver que Deus vai lançar sobre eles a sua ira. E de que maneira vai ser feito isso? Então vamos ver. Deus os entregou. Ele apenas permitiu que os homens, como consequência de suas próprias ações e escolhas, andem nos seus próprios caminhos. Todavia, preciso saber que serão responsabilizados por isso. E de fato foram. Paulo destaca que essa atitude reprovada cegou os homens, lançando-os na insensatez da idolatria, pois trocaram o Criador pela criatura. Romanos 1, 23. Depois os levou ao desvio da sexualidade. Romanos 1, 26 e 27. E por último, fez com que eles adotassem uma diversidade de vícios morais e sociais. Romanos 1, 28 a 32. Então veja bem, Deus não é o responsável pelas mazelas do homem, pela destruição do homem, pelos pecados que os homens cometem. Não. Eles é que recusaram Deus. E o que Deus fez? Bom, já que vocês não me querem, então fiquem por aí, eu fico por aqui. Só isso que Deus fez. Deixa vocês fazerem o que quiserem. E o que os homens fizeram com essa liberdade de fazer o que quiserem? Os homens se entregaram à idolatria, substituíram Deus por uma imagem de uma criatura de Deus, ou de um homem, ou de um réptil, ou de qualquer outra coisa, e se inflamaram uns com os outros. Então trocaram a sexualidade que Deus deu para eles. Deus criou o homem, criou a mulher. Eram para os dois aí serem um casal, constituírem uma família. Então os homens passaram a fazer o quê? Não, nós vamos transgredir tudo que Deus fez para ser assim, nós vamos fazer diferente. Então aí começou as mulheres a gostar de outra mulher e o homem a gostar de outro homem. Por quê? Porque é uma maneira de se rebelar contra Deus. É uma maneira de se voltar contra Deus. É uma maneira de viver que desagrada a Deus. Então os homens querem exatamente isso, desagradar a Deus. Querem viver da sua própria maneira. E não querem que ninguém fale nada, que ninguém reclame de nada. Eles querem viver da sua própria maneira e querem ser aceitos, nem que seja na força. Então vivem de qualquer maneira, ofendendo a Deus. E estão caminhando cada dia mais para a morte, para as doenças, para tudo que vai destruí-los. Deus deixa fazer? Deixa. Já que eles não querem saber de Deus, deixa eles fazer o que quiser. Deixa eles se destruírem. E cada dia os homens estão mais aí prisioneiros dos seus vícios, né, da sua sexualidade depravada. Cada dia estão mais afastados de Deus. Cada dia vivem mais do jeito que querem. E estão recebendo aí cada dia mais gente doente, cada dia gente mais morrendo, cada dia mais sofrendo, cada dia mais escravizados pelos vícios, e vão assim, cada dia mais separados uns dos outros, se tornando inimigos uns dos outros, cada dia amando mais as coisas ao invés de amar a Deus. Bom, essa então é a situação dos gentios. Agora nós vamos ver a situação dos judeus. Na parte 2 nós temos aí a necessidade de salvação dos judeus. Então Romanos aí de 2, 1 até 3, e versículo 8. Vamos ver então, aí tem os tópicos 1, os judeus em relação aos gentios. Tópico 2, os judeus em relação à lei. E no tópico 3, os judeus em relação à aliança. Então é gentios, lei e aliança. Tópico 1, então, os judeus em relação aos gentios. Paulo valeu-se do método de diatribe na carta aos Romanos, pois tal recurso permitia que ele dialogasse com os leitores. É de imaginar que um judeu, quando lesse o que Paulo dissera anteriormente sobre o mundo gentílico, ficasse eufórico pelo tom duro adotado no discurso de Paulo.
Então veja bem, quando Paulo fala dos gentios e Paulo fala da condenação de Deus sobre os pecados dos gentios, quando o judeu lesse isso, ele ficaria satisfeito. Olha aí, esse povo pecador, idólatra, agora vão receber o juízo de Deus. Estão aí, ó, Deus abandonou eles. Eles não prestam mesmo, têm que ser condenados mesmo. Então ele ficava satisfeito. Ele dizia, nós temos a lei, nós temos a revelação de Deus, nós somos um povo especial. Então ele ficava alegre. Mas vamos ver o que Paulo diz para eles. Os gentios de fato encontravam-se numa situação deplorável diante de Deus. Entretanto, os judeus moralistas não estavam em melhor situação. Veja capítulo 2, versículo 1 ao versículo 16. Eles também eram igualmente condenáveis diante de Deus. Romanos 2, de 1 a 3. Eles condenavam os gentios, mas praticavam pecados semelhantes. Por isso, eram carentes da graça de Deus da mesma forma. Então é como se Paulo dissesse, vocês ficaram satisfeitos? Então agora eu vou mostrar para vocês que vocês também estão vivendo em pecado. Pecados semelhantes aos mesmos pecados dos gentios. Esse método aí chamado diatribe, o que é isso? É um diálogo onde Paulo vai mostrando que os gentios estão em pecado, estão condenados. Depois, quando ele convence os judeus de que esse povo gentil está condenado porque vive em pecado, ele agora vai confrontar os judeus. Olha só, diatribe é isso. A pessoa vai a um diálogo, mas esse diálogo tem que chegar a uma confrontação. Disse, tá tudo bem, então você concorda que eles estão pecando, que estão aí destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, que eles merecem realmente morrer, que eles estão condenados realmente? Muito bem. É isso mesmo que eu queria que vocês entendessem, que vocês chegassem à conclusão. O problema agora é que vocês, que têm uma melhor revelação de Deus, vocês também estão praticando coisas semelhantes ao que eles praticam. Se eles estão condenados, vocês também estão. Olha só. É um diálogo que leva a um confronto e a pessoa fica zangada. Porque a pessoa é acusada de estar fazendo o mesmo que o outro está fazendo. Tópico 2, os judeus em relação à lei. Outro aspecto da argumentação do apóstolo em relação aos judeus encontra-se nos versículos 17 a 29 do capítulo 2 de Romanos. Paulo sabia que todo judeu se orgulhava da lei que lhes fora outorgada no Sinai, Romanos 2, 17 e 18. Ao contrário dos gentios que possuíam apenas a revelação natural, a eles fora dado também a lei. Contudo, havia uma incongruência entre o conhecer a lei e o praticá-la. Apenas o conhecimento da letra, sem a devida interiorização das suas normas e preceitos, conduziu o judaísmo a um moralismo estéril e farisaico. Nesse aspecto de nada adiantava conhecer a lei e não vivê-la. O judeu se tornara tão culpável quanto o gentio. Infelizmente, é ainda exatamente assim que muitos cristãos agem. Então veja só, os judeus receberam a lei, então além da revelação da consciência, eles receberam a revelação da lei. Foi dado a eles uma lei que mostrava isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui desagrada a Deus, isso aqui agrada a Deus. Veja bem, Deus fez tremendos milagres através dos seus profetas, através dos homens que Deus colocou no meio deles. Então eles tinham uma revelação de Deus muito superior. E aí o que aconteceu? Eles tinham agora o conhecimento, mas ao invés deles aproveitarem esse conhecimento para se aproximarem mais de Deus, eles fizeram ao contrário. Esse conhecimento que deveria ser para melhorar, acabou sendo para piorar a situação deles. Por quê? Cumprindo-se a lei e deixando-se de cumprir apenas um dos mandamentos, tudo
estava desmoronado.